Estude comigo episódio 1, é isso mesmo. Eu vou começar a gravar aqui no YouTube o que eu estou estudando ou sobre o que eu já estudei. Porém, muito mais do que fazer uma apresentação do livro ou explicar e ensinar, eu quero mostrar para vocês as minhas percepções. Então, pode ser que talvez a minha percepção não seja a percepção do próprio autor, isso pode acontecer. Ou pode ser que eu esteja equivocado diante de uma percepção do que eu vou trazer. Mas o que eu quero fazer através deste conteúdo aqui no canal no YouTube é fazer e estimular que você estude comigo. E quais serão os livros que eu vou trazer aqui? Tem um critério básico: livros que possam ajudar no desenvolvimento pessoal. Mas eu quero trazer livros diferentes daqueles que, por exemplo, eu tive acesso na faculdade de psicologia, livros diferentes do que eu tive em cursos, dentro lá da universidade, por fora, ou que as pessoas mais indicam, mas que são livros que talvez vocês conheçam também, Até pessoas que não são da área da psicologia. Então, talvez você que vai ver esse vídeo aqui, você viu o título aqui do autor, o nome do autor, o título do livro, você quer saber sobre, você vai ter a minha percepção, o que o Pablo está lendo e o que o Pablo está achando do livro. Então vocês vão ver aqui basicamente dois tipos de livros: os livros que eu já li e os livros que eu estou lendo. E essa ideia de começar esse conteúdo aqui no canal veio exatamente agora. Agora são 2 horas e 55 minutos. Eu tive essa ideia hoje de manhã enquanto eu li as 30 primeiras páginas deste livro aqui, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. E eu sei que você pode falar: Pablo, eu achava que você já tivesse lido esse livro. É um livro que tem uma fama internacional, aqui no Brasil, deu o que falar também. Mas o porquê que eu não li este livro? Simplesmente porque eu não quis. Eu sempre costumo a demorar a ler livros que são best-sellers. Não tenho nenhum motivo para isso, mas via de regra eu estou fazendo os meus estudos ali de psicologia, então é difícil ter um livro de psicologia que é um best-seller, isso é bem verdade. Mas esse livro é um best-seller, é um livro muito famoso, e eu vou falar agora para vocês aqui o que eu entendi da parte do prefácio e a introdução, e mais do que essa exposição, o que eu senti que ao ler estas páginas. Por começar aqui, eu acho que é importante uma introdução sobre quem é Jordan Peterson, o autor do livro. O Jordan Peterson, ele é um psicólogo nascido no Canadá, no interior do Canadá. Isso é até falado no prefácio, então por isso que está fresco aqui na minha memória. E ele tem, além de todo o estudo de neurociência, de psicanálise, de mitologia, de temperamentos, ele é especialista em personalidade. Ele contribuiu bastante para os estudos do temperamento, o desenvolvimento dos temperamentos nas personalidades. Então é muito interessante perceber que este psicólogo que está vivo é um psicólogo que está atento a essas questões profundas da psique. O livro foi publicado em 2018 e ele começou a escrever ali em 2017. Eu vou trazer também essa história aqui para vocês saberem. Eu estou com a minha colinha aqui para que tenha um segmento aqui da minha linha de raciocínio e que também fique fácil para você que já leu relembrar e para você que não leu entender, pelo menos através do que eu entendi, as 30 primeiras páginas aqui deste livro. Bom, ele ficou muito famoso em 2016 porque ele tem um posicionamento contrário à cultura contemporânea. E ele se posicionou firmemente em 2016, lá no Canadá, contra algumas legislações a respeito da ideologia de gênero. E isso deu o que falar, tem muitos vídeos aqui no YouTube sobre isso, mas é importante que ele já vinha sendo notado em umas certas posições e ideias, mas o que joga um holofote ainda maior sobre ele é de fato esse cancelamento, o burburinho que deu a respeito deste tema, e ele faz disso aqui, de fato, uma coisa que ele não queria, mas que chega até ele, e ele faz disso aqui um grande avanço para suas ideias, para sua carreira, para os seus livros. E tanto o prefácio, que é do Dr. Norman Doidge, se eu falei errado o nome dele, vocês vão aí também conferir para mim. Reforça aqui que eu tenho muita coisa que eu gostei deste autor e que, de fato, eu poderia até ter lido este livro antes aqui, mas eu vou começar documentando ponto por ponto, capítulo por capítulo, e vocês vão me seguindo aí. Então vamos lá. Hoje, dentro desta leitura aqui, o prefácio é um prefácio
longo, pelo menos dos livros que eu estou acostumado a ler. Geralmente livro de psicologia, alguns nem prefácio tem, outros ali 2, 3 páginas. Aqui eu tenho pelo menos 10 páginas de prefácio, onde este amigo do Jordan Peterson, ele começa a apresentar um Jordan Peterson diferente do que eu apresentei para vocês. Ele fala que conheceu o Jordan Peterson dentro de uma festa, numa ocasião, um evento social, e ali eles começam a conversar e ele já percebe que o Jordan Peterson tem algo diferente. O Jordan Peterson é um cara alegre, diferente do que não só eu apresentei para vocês, mas talvez do recorte que a gente tem do Jordan Peterson, de às vezes um cara muito sério, até mesmo adoecido, né? Eu que nunca li o livro, não o acompanho diariamente ou em suas redes sociais, eu vejo mais por cortes ali, sempre li uma pessoa que às vezes está meio triste, muito reflexiva. Bom, nessa festa parecia que ele estava diferente, óbvio, num evento social, com a esposa, com amigos, e ele não se importava até mesmo se as pessoas fossem corrigi-lo, né? Ele até gostava. Vocês vão perceber então o que eu gostei aqui deste início do prefácio aqui. Bom, primeiro o Dr. Norman ele fala sobre regras, né? Ele fala, então, por que criar mais regras se a nossa vida já está meio autônoma demais, se a regra, por exemplo, não vai nos ajudar em nada? Lembrando que essas são as minhas percepções. Quando for fala do autor, eu vou ler diretamente aqui da fonte para vocês. Então, eu começo a ter um interesse maior justamente por causa disso, porque é isso que me chama a atenção. O título do livro é exatamente 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Porém, quando se fala em regras, num jeito mais comum, o brasileiro médio, por assim dizer, vai olhar para isso e falar, putz, mas precisa de mais regras, já não basta o tanto de regra que eu tenho na minha vida, agora existe um livro que fala de 12 regras para a vida, então, de fato, eu não penso ser esse um nome adequado para um livro se tornar best-seller. Mas o livro se tornou um best-seller e nós vamos entender ao longo desses vídeos o porquê esse livro é tão bom. E aí ele começa falando dessa coisa das regras, né? Então, as regras como algo que é punitivo. Mas depois de uma página, o próprio Dr. Norman ele fala, olha, as regras, na verdade, não servem para tolir ali a nossa liberdade, mas para fazer e mostrar um caminho para que a gente possa ser feliz. E aí eu quero ler para vocês na íntegra exatamente o que o Dr. Norman disse. As melhores regras, basicamente, não nos restringem. Pelo contrário, facilitam nossos objetivos e nos ajudam a ter uma vida mais plena e livre. Então aqui é um contraponto exatamente do que instantes antes, né, as palavras do Dr. Norman nos diziam, que é exatamente a cabeça de uma pessoa normal, né? Não só de um brasileiro médio, como eu disse, mas de uma pessoa normal. Para que mais regras? Quando, na verdade, as regras servem para nos ajudar a sermos verdadeiramente felizes. Enquanto psicólogo, eu percebo que quanto mais pessoas acham que são livres por fazerem o que querem, menos livres elas são, porque elas são mais escravas dos sentimentos, mais escravas dos impulsos. E eu creio, porque eu já li pelo menos o título, né, dos capítulos aqui desse livro, que eu vou retomar essa linha de raciocínio aqui em outro momento com vocês também. Bom, então diante do prefácio, outras coisas que me chamam a atenção é que o Dr. Norman ele teve a avó, o avô e o pai que foram prisioneiros no campo de concentração. E o porquê que isso se faz importante? Porque ele diz que todo o conhecimento do Jordan Peterson, que ele foi percebendo, algumas coisas chocaram ele. E uma dessas coisas foi exatamente o conhecimento que ele tinha sobre Europa. Então, alguém que nasceu ali no Canadá, no interior do Canadá, tinha um conhecimento absurdo e profundo sobre esse período nazista, sobre o Holocausto. E como ele teve familiares que passaram por esses momentos, sofreram estes momentos, ele vai retratando aqui de forma bem breve, né, sobre a avó, por exemplo, que queria morrer numa câmara de gás, e aí ela trocou a comida que ela tinha por uma tinta de cabelo, porque o cabelo dela é grisalho, então ela pintou o cabelo ali de preto, e aí ela conseguiu escapar, sobreviveu. O avô morreu, a avó, né, foi prisioneira em Auschwitz, o maior campo de concentração, e depois teve o avô que morreu em um outro campo de concentração. O pai sobreviveu a Auschwitz. Então, todo esse enredo da vida do Dr. Norman, ele foi sentindo, ao meu ver, uma proximidade ainda maior com o Jordan Peterson. Mas é claro que essa amizade que começa por essas
por esses pensamentos parecidos, essas similaridades, ela não se sustenta apenas de coisas da psique humana. O Dr. Norman diz que começou a gostar de assistir às aulas do Jordan Peterson, de conversar, de tomar um café, enfim, coisas de uma amizade normal. E dentro dessas aulas que ele assistia ali do Jordan Peterson, ele faz um relato muito importante que o Jordan Peterson já ensinava aos alunos sobre um aspecto importante, sobre tudo aquilo que ele já havia estudado da antiguidade, dos gregos, sobre o sofrimento, e parece que o homem moderno está esquecendo, né, o que é o sofrimento, e que o sofrimento é algo normal ou inerente à nossa vida. O Dr. Norman escreve da seguinte forma: acima de tudo, ele, o Jordan Peterson, alertava seus alunos sobre assuntos raramente debatidos na universidade, tais como o simples fato de que todos os antigos, de Buda aos autores bíblicos, sabiam aquilo que qualquer adulto vivido sabe, que a vida é sofrimento. Se você ou alguém próximo está sofrendo, isso é triste, mas de forma lamentável não é particularmente especial. Não sofremos apenas porque os políticos são idiotas, o sistema é corrupto, ou porque você e eu, assim como a maioria, podemos nos descrever legitimamente como uma vítima de algo ou de alguém, de alguma maneira. É pelo fato de termos nascidos humanos que, com certeza, teremos nossa dose de sofrimento. E aqui, dentro deste aspecto que ele vai trazendo, que o Jordan Peterson ali estava, o JP estava já ensinando, eu comecei a fazer minhas anotações de como que isso é tão basilar e importante e muitas pessoas esquecem. E ainda continuando dentro de todo o campo de estudo, além do sofrimento, ele vai falando que o Jordan Peterson ele bebeu bastante de Freud, né? E aqui no livro ele fala do melhor de Freud. Mas ao contrário de Freud, que vai ter uma base da psicanálise ali no Édipo, e ele traz aqui no livro o Dr. Norman, dentro deste prefácio, né, com um herói fracassado, ele fala que o Jordan ele concentrou-se nos vitoriosos. É interessante perceber que o Jordan Peterson, como ele vai bebendo de mitologia, de conhecimento dos antigos, de saberes, ele vai ter um olhar muito poético sobre a vida, mas muito realista. Então é muito interessante perceber como vai desenvolver a ideia para a introdução que eu vou entrar com vocês. Mas antes, tem dois pontos aqui que são muito importantes, e para mim os dois pontos mais importantes do prefácio são exatamente quando é um ponto, né, que o Dr. Norman mostra pelo menos dois pontos onde as novas gerações estão sendo formadas com uma base que, segundo ele, é muito perigosa. A primeira é o relativismo da moral, onde não existe o certo e o errado. Só que aqui ele traz um exemplo que é muito bom. Ele diz, através de um exemplo, de uma analogia muito boa, para você pegar uma chave e arranhar a Mercedes do seu professor que é relativista. E aí nós vamos ver qual é a reação deste professor. Eu já tive uma experiência com um exemplo parecido com esse, na época ainda da universidade, onde o professor falava sobre essas questões de relativismo, de certo e o errado, como coisas que não existem, né? Apesar dessa própria frase, né, o certo e o errado não existe, ser contraditória em si mesma, se o certo e o errado não existe, essa frase, pela lógica básica, ela não pode ser verdadeira, ela não vai existir. É engraçado perceber que, através deste exemplo, e quando eu lembrei deste professor lá na faculdade que falava que essas coisas não existiam, lá na faculdade me deu vontade de pegar o celular do professor. Olha, então me dá esse celular, por que eu não posso pegar esse celular? Certamente o meu professor iria dizer, porque esse celular é meu. Então, diante desta coisa que não existe certo, errado, esse relativismo da moral, os nossos jovens aqui no texto do prefácio, ele vai trazendo como algo que vai adoecendo as pessoas. E um outro ponto é que as pessoas vão estudar os livros antigos, por exemplo, vão fazer os cursos de humanidades, né? Por exemplo, eu que fiz psicologia, e a gente tem acesso ao que os professores, e diversas vezes professores que têm uma ideologia, interpretam desses saberes. Então é uma outra crítica que o Dr. Norman já faz aqui no prefácio, que é uma crítica muito forte. E falando de ideologia, essa palavra aparece diversas vezes quando o Dr. Norman vai falando do Jordan Peterson, como alguém que combate ideologias,
como alguém que se posiciona, um homem que é corajoso, que tem um intelecto e que gosta de estudar e que procura a verdade dos fatos. E para finalizar essa parte aqui do prefácio, o autor ele nos fala sobre a virtude, né, como algo esquecido. Justamente dentro desses cursos de humanidade, principalmente, né, dentro dos cursos de humanidade, um primeiro fator que é, de fato, a ideologia que tira a questão da virtude, né? A virtude vira algo ultrapassado, vira algo que não importa, não tem o seu valor, mas também incrementa uma palavrinha que ele traz aqui, que é a tolerância. A tolerância como uma virtude, quando, na verdade, uma tolerância é não ter parâmetros, né? Segundo o Dr. Norman, que ele vai trazer um aspecto de tolerância que é negativo, ou seja, se você discorda de algo, e aqui eu vou usar o próprio exemplo de Jordan Peterson lá em 2016, que discordou de algumas legislações, ou ele se opôs a algumas regras que impunha ali sobre o indivíduo, você se torna automaticamente intolerante. Dentro desse aspecto psicológico, fazer essa análise é muito importante. E a introdução, ela será até menor do que propriamente foi o nosso prefácio. As primeiras palavras do Jordan Peterson falando que a história vai ser realmente curta. E ele começa relatando que ele conheceu um site que se chamava Quora, eu acho que é assim que fala. Eu entrei nesse site aqui, inclusive, poderia até ter deixado aberto para mostrar para vocês. E é um site que basicamente uma pessoa lança uma pergunta e várias pessoas respondem essa pergunta. E aquelas perguntas que são melhores ranqueadas, ou seja, que tem um like ali, o famoso like nosso, ele vai ter ali um ranqueamento melhor e essa resposta fica aparecendo. Como eu acabei de entrar no site, apareceu para mim coisas até meio antigas. Então apareceu ali sobre uma mulher que sofreu no relacionamento. Você primeiro vai selecionar, né, quais os assuntos que você quer ali ver no site. Eu escolhi só psicologia, saúde mental, desenvolvimento pessoal. Então apareceu uma mulher que fazia uma pergunta, né? Como lidar com uma pessoa narcisista? Então, diante desta pergunta ali, tinham algumas respostas, eu dei uma lida. Outro dizia, né, não volte para o seu ex-namorado, porque se você voltar para o seu ex-namorado, isso pode ser carência. Então, eu vi não só perguntas, mas como já umas respostas, umas dicas, ensinamentos, enfim. Então, eu entrei nesse site para ver, porque ele fala que lá ele começa a responder algumas perguntas já em 2012, né? E em 2017, quando ele está escrevendo este livro, olha que interessante, uma resposta que ele deu lá em 2012 começa a ser bem ranqueada. Ainda não explodiu, não teve não viralizou, porém, é uma pergunta que ficou bem ranqueada e logo depois uma agente literária entra em contato com ele e aí pede para ele escrever um pouco mais sobre isso, enfim, e o livro vai tomando norma. Ele respondeu a pergunta, o que torna a vida mais significativa. E foi essa a resposta dele ali que começou a ter likes e começou a dar uma potencial viralizada. E aí ele vai entrando em contato com essa agente publicitária, e eles vão conversando, vão trocando e-mails, e ele vai escrevendo um pouco mais, e enfim, ele vai tomando forma aqui do nosso livro que eu estou em mãos, e é muito importante que aqui ele começa já a entrar em algo que eu acho que vai ser durante todo o livro, né? Na capa já está escrito, né, um antídoto para o caos. O Jordan Peterson ele me parece ter essa dualidade das coisas, porque ainda que na introdução ele vai falando exatamente da ordem e do caos, né? O que é a ordem simbolicamente, o que é o caos simbolicamente, vai definindo, vai colocando aqui essa dicotomia. Ele vai usar aqui até do Yang Yin, acho que é assim que fala, né? Yang Yin, que é aquela imagem, eu vou pedir para deixar aqui, vocês já sabem qual é, e aí ele explica o que é a imagem, o que é o branco, o que é o preto, o que é a bolinha branca, o que é a bolinha preta, enfim. Ele vai trazendo todos estes aspectos aqui que vai, ao meu ver, aqui, né, dar base para toda a escrita do livro dele também. Nós temos aqui uma outra citação muito importante dele, quando ele vai falando do Ocidente. Ele fala que o Ocidente está se distanciando da cultura centrada na tradição, na religião e até mesmo a nação, em parte para diminuir o perigo do conflito em grupo. Então ele diz já algo que me chama bastante atenção e eu vejo como um fenômeno psicológico, quando o relativismo vai entrando cada vez mais, ou as tradições vão enfraquecendo em nome, né, de uma paz, ou em nome de um bem comum, não é exatamente isso que acontece na prática. E chegamos num ponto aqui que é o mais famoso da introdução, que talvez assim como eu, você não leu este livro, mas na introdução você sabe do famoso sonho do Jordan Peterson. É um sonho que eu não vou ler, porque não é o meu objetivo aqui ler exatamente, né, o que está toda a descrição do sonho, porque é mais longa que as outras partes que eu li aqui.
Mas algumas pessoas falavam que ali ele já tinha uma espécie de uma experiência religiosa, onde ele estava, né, no cume de uma catedral, no ponto mais alto de uma catedral, tinha a cruz, depois ele volta, né, ele consegue descer, depois ele volta para esse ponto mais alto ali. Me parece, né, ele vai narrando muito bem assim todo o sonho dele, e ele chega a uma conclusão, e talvez a conclusão seja o maior problema que eu já ouvi falar deste sonho, onde, nas palavras dele, ele diz da seguinte forma: levei meses até entender o que isso significava, o sonho, tá? Durante esse tempo, tive uma percepção mais completa e pessoal daquilo que as grandes histórias do passado continuamente insistem. O centro é ocupado pelo indivíduo. O centro é marcado pela cruz, como um X em um mapa. A existência naquela cruz é sofrimento e transformação, e esse fato, acima de todos, precisa ser aceito voluntariamente. Algumas pessoas disseram que neste momento ele teve ali uma experiência que poderia ser religiosa ou mística. E eu vou falar para vocês assim que eu entendi dentro do contexto que ele está narrando, lembrando, né, que hoje o Jordan Peterson ele já tem uma caminhada, ou pelo menos teve uma reviravolta um pouco dessa parte da religião, teve um milagre da esposa dele que começou a rezar o terço, enfim. Eu estou desconsiderando isso e estou lendo, estou me atendo que é o que eu estou lendo hoje, lembrando que é 2025, este livro é de 2018. E é importante que aqui ele começa a falar desta cruz, né, que está no alto e ele está lá em cima e depois ele volta. E ele traz esse ensinamento. Então, esse sentido que ele extrai do sonho dele, eu acho que é bastante louvável, inclusive com um grande ensinamento. E aqui ele finaliza falando sobre as regras, que aí sim entra já um pouco na resposta, né, no que ele quer resolver, o que esse livro dele quer resolver, o que ele quer ensinar. E para falar de regras, ele fala da seguinte maneira: precisamos de regras, padrões, valores, sozinhos e coletivamente. Somos animais que vivem em bando, bestas de carga. Precisamos carregar um fardo para justificar nossa existência miserável. Precisamos de rotina e tradição. Isso é ordem. A ordem pode se tornar excessiva, e isso não é bom, mas o caos pode nos afogar, e isso também não é bom. Segundo o autor, o Jordan Peterson, esse livro é um guia para se chegar até lá. E lá, para ele, é a linha divisória entre a ordem e o caos. E é isso que eu espero com a leitura deste livro aqui. E o que eu quero saber agora é se você já leu esse livro, o que você achou do início, porque eu vou lendo e vou trazendo para vocês aqui tudo o que eu estou entendendo, sabendo das minhas limitações, é claro, mas eu quero e aposto que esse livro possa me ajudar muito na minha profissão, na minha vida e talvez ajude você também. Então, deixa o like, se inscreva, aproveite que tem muito conteúdo bom aqui no canal, de estudo de casa, de temas relacionados a desenvolvimento pessoal e agora também esse quadro Estude Comigo. Eu espero você no próximo.